Vamos começar hoje então o segundo episódio dessa série de pedal e conversa, pedal e podcast. Depois que deu certo o primeiro vídeo, a gravação ficou boa, em que eu falei um pouco sobre as questões de uso de água subterrânea. Hoje eu vou explorar um outro tema também importante, e a ideia dessas conversas é falar sobre temas atuais e discutir algumas questões relacionadas à hidrologia, mas sem tanto dar enfoque aos processos e explicações como foi feito antes. Então, como é feito nos outros vídeos. Então, o tema de hoje é sobre um assunto que está bastante em alta, tem se falado bastante, que é o El Niño e um potencial super El Niño que deve acontecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Muita coisa tem se falado e claro que eu não vou entrar em todos os detalhes dos processos porque eu não sou também especialista em meteorologia e climatologia, apesar de entender dos processos que se relacionam com a hidrologia, mas eu vou comentar os impactos importantes sobre o que o El Niño pode causar e basicamente falar algumas impressões que eu estou tendo sobre como a divulgação e a maneira que a comunicação disso tem sido feita. Então, primeiramente, uma explicação rápida sobre o que é o El Niño. Esse é um fenômeno natural, é um fenômeno cíclico, né? Ou seja, ele acontece com alguma frequência, uma frequência que ela não é exata e bem definida. E existem dois fenômenos, na verdade, existe o El Niño e o Laninha, sendo o Laninha um efeito contrário do El Niño. Então, o El Niño, talvez muitas pessoas nunca ouviram falar ou ouviram falar vagamente. Ele não é um fenômeno exclusivo dessa época, ele já aconteceu. Quer dizer, ele sempre acontece. Então, como que funciona? O Oceano Pacífico, especialmente na porção leste do Oceano Pacífico, ele sofre com variações da temperatura da sua superfície para cima e para baixo, ou seja, ele pode ficar mais ou menos aquecido, dependendo de diversos fatores que nem todos são muito bem entendidos até hoje. E quando a temperatura da superfície do oceano fica acima de meio grau acima da média por um certo período de tempo, então já começa a se caracterizar um El Niño. E se ele fica abaixo, meio grau abaixo da média, então já começa a se caracterizar um Laninha. Esses fenômenos eles vão aumentar em intensidade, então se ele passar muito acima desse meio grau Celsius, então já se pode caracterizar um El Niño médio, forte ou muito forte. E a mesma coisa, tudo vale igual para o Laninha, só que ao contrário. Então, o que já se sabe até agora, pelo menos até hoje, final de maio, começo de junho, é que mais de 90% de chance de que o El Niño vai acontecer e vai se estabelecer. Então, ele já é praticamente um evento garantido. Só que é importante saber que tudo nesse campo acontece através de modelos, a observação é feita por modelos até que o evento realmente se confirme. Então sempre se trabalha em termos probabilísticos. Então se existe 90% de chance, é praticamente garantido que vai acontecer o El Niño em si. Agora, se esse El Niño vai ser forte, ainda não está confirmado, mas as chances também são grandes, porque lá na frente algum outro fator pode influenciar e essas previsões climáticas de longo prazo podem ter uma chance também de errar. Então o El Niño vai acontecer,
E o El Niño forte, existe uma boa chance dele acontecer. Bom, dito isso, quais são os impactos do El Niño, especialmente na América do Sul e no Brasil? No norte e nordeste do Brasil, em anos de El Niño, existe uma chance grande, é normal que aconteça secas mais intensas, e isso já foi confirmado por outros anos de El Niño. Existe um El Niño famoso aí, recente, de 2015, em que a gente observou grandes secas na bacia do Rio Amazonas. Então, sempre isso pode acontecer. No centro-oeste do Brasil, no sudeste, acontece aí alguma irregularidade de chuvas e grandes chances de ondas de calor. Na verdade, para o Brasil todo, as chances de calor vai aumentar com o El Niño. E as chuvas ficam mais irregulares no centro-oeste do Brasil. E no sul, o El Niño geralmente está associado a grandes eventos de chuva ou maior frequência de chuva. E repare que eu tenho falado em termos médios, porque a existência de um fenômeno como o El Niño não garante esses eventos que eu estou descrevendo, mas geralmente se associa um evento desses. Então, é importante saber que isso provavelmente vai acontecer, é natural, porque o El Niño altera as circulações no globo. E se ele for muito mais forte, as circulações de umidade e tal, elas acabam ficando ainda mais intensificadas, como eu descrevi agora de maneira um pouco mais simplificada. Bom, hidrologicamente, é claro que os impactos estão aí bem descritos. Então, algumas regiões vai ter muito mais chuva, outras vão ter seca, e nós temos que estar preparados para lidar com isso. Mas qual é o meu ponto aqui, que eu acho que é importante? O El Niño sempre acontece a cada alguma frequência, não uma frequência exata, geralmente numa média de 7 anos, mas não é exato. Pode acontecer 2 El Niños com uma frequência menor ou maior, Laninha também, assim por diante. Mas a questão os eventos vão acontecer, e a discussão agora é interessante, é importante que tenha muita discussão sobre o evento e suas impactos. Mas a minha opinião é que não é só agora, como é o Ninho, que a gente tem que discutir essas coisas. O fato de estar tendo um ninho forte pode sim estar relacionado às mudanças climáticas. Com certeza está associado. A gente não pode atribuir eventos sem ter toda uma análise em cima, mas é muito provável, já que a atmosfera está cada vez em média mais quente, os oceanos estão em média mais quentes, e tudo isso, claro, acaba se tornando um motor, uma fonte de energia adicional para esses fenômenos. E isso não vai afetar só a existência dos El Niños, isso também vai afetar outros eventos, como nós já estamos vendo. Chuvas intensas em várias regiões do Brasil, localizadas, depois seguido de um período longo sem chuva, ondas de calor, e tudo isso é uma alteração já visível e como consequência das mudanças climáticas. Então é importante, o meu ponto aqui é o seguinte, é muito importante que toda a Defesa Civil, o Ministério, os órgãos públicos e todos os órgãos relacionados estejam sim se mobilizando para preparar a população e preparar as estruturas que lidam com enchentes no sul e que lidem com a seca no norte e nordeste. E também preparar regiões que vão eventualmente sofrer com irregularidades de chuva. E preparar a população para lidar com as ondas de calor. Tudo isso é mais do que importante nesse período agora. E a comunicação e o fato de estar se falando muito sobre isso, eu acho que é um avanço. Mostra que nós, como
população e estamos aprendendo a dar visibilidade para os efeitos ambientais e para as mudanças climáticas. Mas é muito importante a gente ficar atento e não deixar que determinados grupos, empresas e outras entidades que usem dessa informação apenas para algum tipo de benefício próprio, ou para campanha eleitoral, já que esse é um ano, né, de eleições no Brasil, e outras coisas, para simplesmente usar do pânico das pessoas para construir obras que depois vão ser abandonadas, ou se preparar só para um determinado quesito. Por exemplo, eu vi notícias de empresas fazendo obras de remoção de sedimentos dos leitos dos rios, sem nenhum estudo de impacto ambiental, sobre quais são os impactos disso depois em épocas de seca, porque secas também são fenômenos naturais e que depois pode acabar afetando toda essa questão de como os rios se comportam dentro do seu ciclo natural. Então, eu acho que é importante ter em vista isso. É claro que ninguém quer, especialmente aquelas pessoas que em algum momento se traumatizaram com as enchentes e tudo mais, as pessoas querem alguma ação rápida para que elas não sofram com isso de novo. E esse tipo de coisa que as pessoas como indivíduos não têm como lidar. Quem tem que lidar com isso é o poder público. Mas é importante que a visibilidade que esse evento tem dado para esses assuntos relacionados ao meio ambiente, não fiquem só no quesito do El Niño, porque o El Niño vai passar. Como sempre passa, ele vai acabar diminuindo, perdendo força, provavelmente no próximo ano, e depois vamos parar de falar sobre isso. E aquelas obras que eventualmente se iniciaram, talvez sejam abandonadas, e porque alguns processos, algumas coisas simplesmente vão ser esquecidas. E depois vai vir outro El Niño daqui a alguns tantos anos, e talvez mais forte ou não. Mas a questão é que não é só nos El Niños e nos Laninhos e nesses eventos que a gente vai sofrer com eventos de seca e de chuva, porque as mudanças climáticas, como eu já comentei, estão afetando todos os ciclos hidrológicos e meteorológicos e climáticos no Brasil, e muitas pessoas, o próprio o agronegócio, empresas grandes que dependem de todo um ciclo natural de chuvas e uma previsibilidade desses fenômenos, vão acabar sofrendo com isso. Então, não adianta a gente olhar agora para essa questão, usar esse fenômeno como um chamariz para trazer atenção temporária sobre esse assunto. E depois nunca mais se falar sobre isso. E depois ter de novo uma cheia, uma enchente, ou um problema grave, e as pessoas voltarem a sofrer com isso. Porque, pensem comigo, esse assunto já é debatido há décadas. E a intensificação dos feitos das mudanças climáticas tem se falado cada vez mais, especialmente nos últimos 10 anos. E depois das grandes enchentes que o Rio Grande do Sul sofreu depois de 2023 e 2024, ainda se fez muito pouco em termos de ações para preparar esses municípios, essas pessoas, para outros eventos semelhantes. E mais um agora está com grande chance de acontecer. Vai acontecer? Existe esse alarmismo? Não se pode dizer, porque grandes enchentes já aconteceram fora de El Niño. E nem todos os El Niños tiveram grandes enchentes. É isso que é importante entender. Não é uma relação direta. É claro, de novo, que a precaução ela é importante. Não dá para simplesmente deixar de lado. Pelo contrário, a precaução e a prevenção é sempre mais importante, mas ela tem que acontecer sempre. Já passou no momento em que a nossa sociedade tem que se preparar para ficar cada vez mais pronta para lidar com eventos extremos. E
porque a saúde das pessoas depende disso, a economia do país vai depender disso. A gente tem que estar preparado. Mas não é somente nesse momento de El Niño, essa acho que é a minha mensagem principal. Se a gente consegue mobilizar todo mundo para fazer isso agora, todos os poderes e tudo mais, por que não fazer isso todos os anos? Todos os anos se preparar, todos os anos se deixar as estruturas prontas, evoluir elas a cada ano, porque isso é um processo que não vai se fazer do dia para a noite. Esse não é um tipo de coisa que vai ser construída de um ano para outro. Leva-se muitas vezes dezenas de anos para você preparar todo um sistema. E quanto mais a gente fizer isso de maneira consciente, cuidadosa e pensando de longo prazo, ouvindo os estudiosos que vêm alertando sobre essas questões há muito tempo, e não só num período onde as notícias falam muito sobre isso, aonde um ano eleitoral favorece para que a opinião pública esteja do lado dessas decisões, não é só nesse momento que a gente tem que fazer esse tipo de tomada de decisão. Então, é uma mensagem simples que eu estou trazendo aqui, mas eu acho que ela é importante porque ela pega um gancho nesse momento de grande... que se fala muito sobre esse assunto. Mas, de novo, a gente tem que falar sobre esse assunto cada vez mais o tempo todo. É claro que as pessoas não querem ficar só o tempo todo falando de desgraça ou coisas ruins, mas a gente tem que estar preparado como sociedade para lidar com esses eventos, né? Esses eventos são, sim, problemáticos. E existem diversos outros fatores preventivos que nós devemos nos preocupar, pensar e se planejar para evitar. Então, é evitar o uso excessivo de recursos hídricos onde não é necessário, melhorar a eficiência de sistemas produtivos agrícolas, lidar e trabalhar e combater como nunca antes se combateu, se possível, o desmatamento, especialmente na Amazônia, que é um grande motor e produtor de umidade para o sul e sudeste do Brasil e centro-oeste, e para a própria Amazônia. Então, é cada vez mais importante que a gente lide com as questões de prevenção. E essas questões, o problema é que essas questões de prevenção, elas não são visíveis ou não são não chamam a atenção. Mas se a gente não lidar com isso todos os anos, o tempo todo, a gente vai acabar recaindo nos mesmos problemas e vamos ficar sempre enxugando gelo e trabalhando em cima de lidar com as consequências ao invés de se preparar para elas. Então acho que esse é o ponto principal aqui. Eu não acho que os trabalhos que estão sendo feitos agora para prevenir, a comunicação que tem sido feita agora, eu não acho que elas sejam erradas ou não são adequadas. Eu acho que tem que continuar falando sobre isso cada vez mais, especialmente se a chegada do El Niño forte se confirmar. Mas essa é a comunicação que tem que ser feita sempre, o tempo todo. Especialmente agora, porque nós estamos chegando num ponto em que nós não vamos mais ter aquilo que se chamava de normalidade climática. Então, esse é meu ponto um pouco, essa discussão para falar um pouquinho sobre essa questão do El Niño e tudo mais, mas também eu quero, reforçando, eu acho que todas as comunicações são válidas. Assim, eu tenho visto bons profissionais falando sobre, de maneira um pouco mais ponderada sobre o assunto, não querendo prever nada agora ainda. Eu acho isso adequado para também ter um pouco de uma preparação adequada sobre, porque não dá para prever exatamente o que vai acontecer. Por outro lado, eu também tenho visto bons profissionais falando de maneira mais assintosa, falando, olha, eu estou vendo isso acontecer, eu acho que isso esse evento vai ser muito forte, as consequências vão ser muito graves. Eu também acho que esse ponto é válido, porque essas pessoas não estão tentando fazer isso só por cliques ou só por ganhar visibilidade, elas estão realmente dentro da sua crença, do seu entendimento técnico, tentando trazer o melhor possível. Eu acho que cada um pode lidar com essa informação da melhor maneira possível, mas é importante também
deixar a população preparada, porque para esses grandes eventos, infelizmente, as pessoas, os indivíduos não têm muito o que fazer por conta própria, a não ser cobrar os seus representantes, cobrar os governantes para que eles façam as coisas da maneira adequada. Mas, então eu acho que tudo isso tem validade, e eu acho que quanto mais a gente cobrar os governantes para que eles lidem da maneira adequada com isso, então eu acho que é o que a gente pode fazer. Mas, de novo, a hora que o El Niño passar, a gente tem que continuar olhando, pelo menos, nem todo mundo precisa ficar pensando nesses problemas o tempo todo, mas conversar e ouvir os especialistas que falam sobre isso, que já têm alertado sobre esses eventos há muitos e muitos anos. E eu acho que esse é o ponto principal aqui da mensagem. Vamos usar a mesma comunicação que o El Niño tem feito as pessoas a falar sobre o assunto, para falar sobre outros assuntos também o tempo todo. Porque a nossa rotina como sociedade vai ser, infelizmente, ter que lidar com fenômenos climáticos extremos a partir de agora. E eu acho que esse é o ponto principal da mensagem. Então é isso. Obrigado aí para quem ouviu até aqui, para quem gosta desse tipo de discussão, quem quer falar um pouco sobre isso nos comentários, compartilhar o material. E no próximo vídeo no próximo pedal eu vou trazer alguma outra discussão sobre algum outro assunto relevante, atual, e que tem alguma consequência, alguma ligação com a hidrologia. Nem todos os assuntos vão ser sempre para falar de desgraça ou coisas ruins, mas às vezes, quando a gente se depara com alguma notícia, geralmente é o que a gente tem para falar naquele momento. Mas a ideia é discutir aqui qualquer tipo de assunto, não só de ordem técnica, como eu faço nos outros vídeos, onde eu explico um pouco mais sobre alguns fenômenos. Se você quer ouvir de algum assunto específico também, deixa aí no comentário, talvez eu possa pensar sobre esse outro assunto e também trazer por aqui. Obrigado por quem me ouviu, curte aí se você gostou do material e se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.